com muita dificuldade porque é que se faz esta regeneração. E sem regeneração eu não vejo, de facto, futuro para isto. É que se resolvermos esse problema, nós não vamos conseguir resolver, ou seja, nós temos que convocar os homens prontos, mas eu não estou a ver o que é que este sistema partidário consegue fazer, sempre que eu advogo que esta renovação se faça, obviamente, em democracia. Não estou a ver uma solução para isto dentro de uma Europa comunitária democrática. Esta era a pergunta que eu tinha ao seu professor: como é que conseguimos desbloquear o sistema? Bom, eu julgava que em determinado momento o governo já tinha dado a resposta, porque disse que ia reformar o Estado. Mas depois, até hoje, não reformou o Estado. Eu acho, em linhas muito gerais, que nós precisamos de reformar o Estado. E já agora, enfim, vou dizer 1 ou 2 pontos em que eu acho que é preciso reformar o Estado. Primeiro, reconciliar o Estado com a existência de um magistrado supremo chamado Presidente da República. Porquê? Fomos nós que inventámos o poder moderador. Ficou na Constituição Imperial do Brasil, veio para a Carta Constitucional. O rei, de facto, era o responsável pelo poder executivo, nomeava e demitia os governos. Os republicanos não sabiam que mataram o rei, não mataram a monarquia, mataram o rei. Depois tiveram que fazer outro movimento e acabaram com a monarquia. Elegeram 4 ficas. Acontece a guerra, Sidónio Pais usa um escrito frequente. Nem mais um soldado para a França e toma o poder. O poeta chamou de Presidente Rei, não levou muito tempo para levar-se um tudo. E acabou Presidente Rei. Depois tivemos o regime corporativo. De facto, o poder moderador estava lá. Porque o Presidente da República era o único que era eleito diretamente e nomeava e metia livremente o governo. Só que arranjou o Presidente do Conselho que virou ao contrário da Constituição e quem nomeava o Presidente da República era o Primeiro-Ministro, Presidente do Conselho. Depois tivemos o regime atual. Eu tenho muita desconfiança da semântica. Quando eu vejo uma sociedade que diz assim: Sociedade Portuguesa de Pescas, já sei que o capital é estrangeiro. Sempre. Quando vejo uma pessoa que tem poder supremo, já sei que não tem poder. E quando vejo Instituto Superior de, também sei que não é da universidade. Porque na universidade não há Instituto Superior de, há institutos. Mais modestamente. E nós temos uma Presidência da República em que há parte chamada bomba atómica, é o Supremo Magistrado da Nação, mas quando intervém, a obediência, a concordância, não se verifica. Ora bem, é preciso resolver este problema. É claro que há uma coisa que substitui isso. Quando na lei é o carisma pode servir. Mas o carisma é uma graça a Deus. E talvez se lembrem que São Paulo dizia que quem tiver o carisma de ensinar, que ensina. Mas é preciso que tenha o carisma. E realmente essa reconciliação é absolutamente necessária. Não é possível que o Presidente mande um decreto, põe o veto à Assembleia e a Assembleia vota exatamente o mesmo decreto. Não é possível. Bom, em segundo lugar, quanto aos partidos, a época em que foram organizados não tem a menor coincidência com a época de hoje. E por isso mesmo precisavam de rever os seus programas.
não creio que isso esteja em curso. Às vezes está na prática, mas no curso não está, e precisava disso ser resolvido. E, finalmente, há a população, que somos nós. Estamos a habituar a defender-nos. E estamos a habituar a recusar os cargos. Este espírito também tem de ser mudado. Os melhores recusam-se a assumir responsabilidades. Depois ficam as queixas, que não são suficientes para melhorar a situação. E isto, portanto, a meu ver, são opiniões muito ligeiros, mas eu acho que suficientes para responder à sua pergunta. É preciso reformar o Estado. Como o próprio Estado disse, só até hoje não fez. Uma última pergunta, Sr. Embaixador. Sr. Professor, se me dá licença, eu queria referir-me a um tema completamente diferente. Portanto, queria referir-me ao Estado Islâmico e se o Estado Islâmico vai ou não subsistir e que tipo de ameaça representa, no fundo, para todos nós. Há uma questão que se levanta neste momento, e eu não sei se a maioria dos presentes está a par. O Estado Islâmico tem fontes de rendimento que não vêm apenas da Arábia Saudita e dos Emirados, mas dos próprios poços de petróleo. Neste momento são 6 bilhões de dólares dia. E, portanto, eles estão a vender no mercado spot a 30 dólares o barril. Ora, neste momento está mais ou menos, o Brent está mais ou menos a 90 dólares, é um terço do preço. Um quarto do preço que era aqui há algumas semanas. Portanto, eles dispõem de dinheiro que podem gastar, livremente, e que, na velha tradição de todos os exércitos, eles contratam mercenários, que é o que parece, no fundo, que está a acontecer numa escala bastante grande. Daí os tais 2.500 ou 3.000 ocidentais, entre aspas ou sem aspas, que estão a combater o Estado Islâmico. Por outro lado, e esta é uma segunda pergunta, dizem os grandes peritos, os grandes estrategas, dizem que o Médio Oriente está a perder importância, que a prazo deixará de ser, digamos, a fonte de preocupação para toda a gente, na medida em que estas guerras do Médio Oriente vão completamente enfraquecer estes diferentes países e que, portanto, já há potências emergentes e eles vão ficar completamente, digamos, eclipsados, vão passar a uma zona de sombra. O que eu pergunto ao Sr. Professor é o seguinte: primeiro, se o Estado Islâmico vai subsistir ou não, se constitui ou não uma ameaça, se efetivamente o Médio Oriente deixará de ser o foco das atenções. Obrigado. Bom, se fosse na Grécia, íamos à Peloponnese. Assim aqui é mais difícil. Eu devo dizer que eu tenho uma grande preocupação, embora naturalmente muito inseguro quanto à evolução do Estado Islâmico. Maomé começou com menos recursos e conseguiu. Fez um império tremendo, por aí fora. Bom, e eles começam com mais recursos. Portanto, quando nós verificamos que começam com mais recursos e as potências ocidentais dizem que o soldado apanha o terreno nem pensar, a previsão não é de que não consiga. A previsão é de que acabam de conseguir. E volto a insistir, o Maomé começou com menos recursos. Essa questão do Médio Oriente, como sabe, já vem desde a Primeira Guerra. As promessas que foram feitas àquelas populações, depois nenhuma foi cumprida, etc. Tudo isso. E é a tal memória. A memória não desaparece. E, portanto, também a preocupação do Sr. Embaixador tem todo o fundamento. E também, para ser breve, o que tem ainda mais fundamento é que as guerras alastram-se por motivos fúteis. E nós não podemos prever
o próximo pequeno acidente que provoca uma guerra. Suponha que metem um porta-aviões americano no chute. Uma coisa dessas, provavelmente o rastilho está posto. Portanto, temos de estar preparados para isso. Pode muito bem acontecer, como leve acidente, que o conflito se propaga. E nessa altura, a nossa situação de ter funcional que temos envolve-nos. Se o Mediterrâneo se agitar, nós estamos envolvidos. Se o Atlântico se agitar, nós estamos envolvidos. Se a Europa se agitar, nós estamos envolvidos. Eu, cada vez mais me lembro das angústias do Erasmo, quando os muçulmanos estavam lá às portas de Viena e o Carlos V pagava imposto para manter a paz. E, apesar de tudo, nós escolhemos o Erasmo para patrono da Europa. Talvez fosse mais justo ter escolhido o Camões. Eu primeiro disse cabeça da Europa toda. E a Europa toda talvez seja pouco para enfrentar esse risco, o Sr. Embaixador de Fator. Vamos ter que fechar. Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade para anunciar que a intenção do Conselho Supremo da Sociedade Histórica está numa justíssima homenagem ao professor Adriano Moreira no primeiro semestre do próximo ano. Nessa altura teremos a oportunidade de organizar aqui uma sessão, que creio que será muito bonita, de homenagem a uma grande figura ligada a esta casa e uma grande figura de Portugal.